Consciência feminina, imersão de férias, área 2, gestação. Vamos iniciar com o módulo 1, falando sobre o passo a passo da consulta de pré-natal de risco habitual na prática clínica. Tudo que você precisa saber de uma forma direcionada para te ajudar aí na realização da consulta de pré-natal de risco habitual. E o que você vai ver nesse módulo são as etapas para a realização da consulta de pré-natal, diagnóstico da gravidez, identificação das alterações, interpretação do beta-HCG, realizar desde o histórico a coleta de dados, o exame físico-obstétrico que você precisa saber na prática para a condução, antecedente ginecológico, interpretar esses antecedentes, classificar também antecedentes obstétricos para saber se essa mulher ela se classifica com um pré-natal de risco habitual ou de alto risco, cálculo da idade gestacional, anamnese obstétrica, desenvolvimento fetal em cada trimestre, como conduzir a primeira consulta e a consulta subsequente, as solicitações de exame laboratorial, vocês vão saber o que deve ser solicitado para cada trimestre e esses achados clínicos laboratoriais, como manejar, e as intercorrências clínicas mais comuns da gestação e como você proceder em cada uma delas. Pré-natal de risco habitual, gente, aquele pré-natal onde a mulher está vivenciando a gestação saudável, sem intercorrências ou doenças ou agravos específicos aí que impliquem aí nessa gestação. E aí para iniciar, a gente fala sobre o diagnóstico da gravidez. Ora, muitas vezes se pergunta, o diagnóstico da gravidez é o exame, né, beta-HCG. Mas a literatura, ela classifica, né, que existe no diagnóstico da gravidez os sinais clínicos, os sinais laboratoriais e ultrassonográficos. E aí, os sinais clínicos, eles são divididos aí, classificados em fatores de presunção e fatores de probabilidade e fatores de certeza para uma gestação. Por que eu trago isso? Porque você pode estar atendendo aí numa emergência, por exemplo, ou na unidade básica de saúde, ou ambiente hospitalar, o cenário que você esteja, você precisa saber e identificar qual é o diagnóstico da gravidez. Muitas pessoas, muitas mulheres chegam nas emergências com desconfortos intestinais, história de enjoo e por algum motivo um atraso menstrual que nem está relacionado aí a uma gestação. E previamente muitos profissionais vão lá e classificam ou já vem com aquela fala, você está grávida? Ou já solicita um beta-HCG sem nem procurar saber antes como é que é a vida dessa paciente, ela é sexualmente ativa ou não. Por isso, gente, a necessidade de você saber identificar e saber classificar quais são os sinais clínicos que sugerem aí a gravidez. Então, os fatores de presunção, ele está relacionado aí à amenorreia, né? Então, a ausência da menstruação, congestão mamária, então muitas mulheres referem aumento do volume mamário e dor, náuseas e vômitos, cialorreia, alterações de apetite, aversão a alguns determinados odores, tonturas, polaciúria, né, que é o aumento da frequência urinária, nictúria, mulheres também que determinam assim, que geralmente estão sentindo-se sonolentas mesmo tendo dormido uma noite inteira. A famosa linha negra que eu vou mostrar para vocês identificarem na prática, melasma e cloasma, há uma diferença inclusive entre ambos. Pirose, constipação e os tubérculos de Montgomery e são localizados lá na região mamária. Eu vou apresentar aqui para vocês. Esses são os sinais de presunção. E quais são os sinais, então, de probabilidade? Bom, a amenorreia, de uma forma geral, ela precisa ser classificada para sinais de probabilidade há mais de 14 dias. Além disso, o aumento do volume uterino é um sinal de probabilidade clínico para a gestação. O sinal de Godel, que é o amolecimento do colo uterino, isso a gente consegue identificar com o exame especular, né, o exame de toque. O sinal de Egger, que é a diminuição aí da consistência do istmo. Sinal de Kluge, que aí ele é caracterizado com a cor violácea da mucosa vaginal, porque aumenta o fluxo sanguíneo nesse local, além do sinal de Jacqueminot, que é a coloração violácea da vulva, e aumento aí do volume abdominal. E o sinal de certeza, gente, que é o exame laboratorial beta-HCG,
que identifica aí a certeza da gestação. Além disso, a ultrassonografia, e a partir dela, a transvaginal, a partir de 12 semanas, a gente é visível aí o feto 4 a 5 semanas, e a transabdominal, que é a partir de 12 semanas, que também é possível a identificação do feto. E aí, esses sinais de presunção, eu trago aí para vocês a linha negra, gente. Então, o aumento hormonal faz com que haja um aumento da pigmentação da pele e essa linha, né, que está transversa aí no abdômen da mulher e ela aparece dessa forma. Além da linha negra, a gente tem também aí, gente, os tubérculos de Montgomery. E esses tubérculos de Montgomery, eles são proeminentes no período gestacional. Qual é a função dele? Gente, ele produz aí glândulas sebáceas e lubrificam toda a auréola mamária. Existe o melasma, que o melasma é considerado como a hiperpigmentação da pele, né? Mas na gestante, a gente caracteriza e é classificado, segundo Rezende, como cloasma gravídico. Então, esse cloasma, ele aparece nesse momento da gestação, por isso que a gente também orienta bastante mulheres que moram em locais ou que trabalham em áreas que têm acesso direto ao sol, que use protetor solar sempre, porque esse aumento, ele pode regredir pós-gestação, mas também pode persistir aí posteriormente. Além disso, apresentar aqui para vocês o sinal de Egger. Então, no toque, você vai sentir aí que o colo, ele se apresenta bem mais amolecido. Quando a gente fala da interpretação, né, do beta-HCG, a gente precisa trazer aqui para vocês é que o HCG, gente, ele é similar ao LH que é produzido aí no corpo lúteo. E aí ele faz a liberação de progesterona. Então, os índices elevados de HCG faz apresentar-se o quê? Que há uma gestação, porque se você identificar aí um resultado que ele pode trazer quantitativamente e qualitativamente. Então, se ele trouxer qualitativamente, ele vai dizer para você positivo ou negativo. Mas se você recebe um resultado de beta-HCG que você precisa identificar e classificar quantitativamente, é indicado que menor que 5 mU por ml é negativo. Entre 5 e 25 é indeterminado e mais de 25 ml é positivo. E aí, nesse resultado que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, deu 1.890 mU por ml. Então, 1.890, ele tá mais do que 25, né, gente? Então, tá positivo para a gravidez. Damos seguimento, então, já que eu identifiquei aqui quais são os sinais diagnóstico da gravidez, e ele vai auxiliar os sinais preditores, mas também os sinais de certeza, né, com o resultado desse beta positivo, eu vou para a consulta de pré-natal de risco habitual. E nessa consulta de pré-natal, o que é que eu vou fazer? Gente, tenham em mãos, a gente tem um roteiro, que muitas vezes os profissionais esquecem, é que se você tiver na prática e tiver dúvidas ou dificuldades na hora da consulta de pré-natal, vai lá com o cartão da gestante. O cartão da gestante eu vou mostrar aqui para vocês. Se você seguir tudo que está no cartão, você vai fazer uma consulta completa da sua gestante. Então, o cartão, assim como a consulta, ela é dividida em histórico, onde eu vou fazer lá a coleta de dados da paciente, o exame físico obstétrico e, posteriormente, o plano assistencial. Então, eu trago aqui para vocês, ó, tá vendo aí, ó? Isso aqui é o nosso guia, o guia que é o cartão da gestante. Se vocês identificarem aí, já no início ele pede data de última menstruação, DPP, ele vai começar, gente, pelos antecedentes, né? Então, vamos seguir esse roteiro na condição aqui desse nosso módulo. Então, vamos para a primeira etapa da consulta de pré-natal, que é a coleta de dados, ou seja, o histórico. E ela começa por onde? A primeira coisa que a gente precisa realizar aqui é o acolhimento dessa mulher, e aí a gente fala algo que é muito importante, que é a mulher, ela precisa ser respeitada nesse momento, porque há uma mudança, gente, na fase da vida dessa mulher. Então, uma condição emocional que está aí, entre aquelas que querem gestar, entre aquelas que não queriam e, porventura, por uma falha de contracepção, etc., estão gestando. Então, a gente precisa
está aberto para acolher essa gestante. Ela não sabe, muitas vezes, alguns sinais e sintomas, se é normal para a gestação ou não. Então, isso gera angústia. Ou é simplesmente a curiosidade aí nesse processo novo, né, que ela está vivenciando, principalmente numa primeira gestação. Então, o histórico, né, que a gente diz, o histórico de enfermagem, a gente traz a coleta de dados e exame físico. E aí a gente procura saber os aspectos, né, epidemiológicos e os antecedentes. Então, os antecedentes obstétricos, se vocês vamos voltar aí ao cartão da gestante, porque aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nos antecedentes obstétricos, o que é que a gente traz? Ele mostra aí, ó, a gestação, é a primeira, segunda, teve histórico de aborto, parto vaginal, esse bebê nasceu, é feto vivo, amamentou, quantos anos tem, isso para você fazer uma relação, teve intercorrência, histórico de, por exemplo, uma pré-eclâmpsia anterior, gemelar. Quando eu vou logo mais para os antecedentes clínicos, aí é a história familiar e também da paciente. Então, histórico de diabetes, infecção urinária, cardiopatia, doenças voltadas aí para o trato circulatório, hipertensão, fez alguma cirurgia prévia uterina que necessitou aí de algum tratamento específico, e aí, em seguida, a gente vai para a gestação atual. E na gestação atual, a gente procura saber como é que está o modo de vida dessa mulher no momento. A gente procura saber aí, fuma, ela bebe, ela tem alguma vulnerabilidade, e a gente chama essa questão da vulnerabilidade também de grande importância aqui para a violência. Então, é uma gestação que foi planejada, e se não foi planejada, como é a relação com a parceria, isso também, gente, pode afetar aí o desenvolvimento dessa gestação. Usa o tabaco ou alguma outra droga específica. E aí, ó, seguindo o calendário do cartão, a gente vê aí o calendário vacinal. Aí se você tá lá na sua prática, eita, não tô lembrando agora quais são as vacinas que eu vou saber se ela precisa ou não nesse momento da gestação. Até isso, gente, o cartão da gestante nos guia. Por quê? Porque ele traz lá, ó, quais são as vacinas, influenza, hepatite, né? DT e DTPA, e a única que não está ainda inserida no cartão, que é a Covid-19, e eu vou falar para vocês especificamente aqui logo mais. E o mais importante, gente, que é a classificação dessa gestação. É uma gestação de risco habitual ou uma gestação de alto risco e que você vai precisar encaminhar aí para referência. Como é que eu classifico? Existem os fatores de risco, tá, gente? Que são características e vão me direcionar. Então, eu preciso conhecer, por exemplo, que existem características individuais e condições sociodemográficas que são desfavoráveis para um acompanhamento de pré-natal de baixo risco ou de risco habitual. Então, pacientes menores de 15 anos, ela precisa ir para alto risco. Mulheres que desenvolvem trabalhos insalubres e que precisam de um acompanhamento especificamente de especialista, como obstetra, também vai para o alto risco. Mulheres mais de 40 anos e mulheres que deu à luz com 46 anos também vão precisar desse acompanhamento no alto risco. Uso de drogas ou histórico anterior de baixo peso ao nascer e estatura também é uma característica aí de classificação para o alto risco. E a baixa escolaridade também precisa ser avaliada. Quando a gente fala da baixa escolaridade, isso traz também uma reflexão de como a gente, como profissional, está se comunicando com a paciente. Porque nem sempre algumas questões que você fala, que são conceitos técnicos, elas vão compreender da forma como a gente espera. Então, por isso, a gente precisa adequar a nossa comunicação para um melhor entendimento dessa paciente. Então, depois que a gente classifica, né, essa mulher, ela vai para o risco, alto risco, ou ela fica no risco habitual, que é uma gestação, né, natural, que pode ser acompanhada, né? Então, isso a gente agora vai partir para os procedimentos que envolvem uma consulta de pré-natal de risco habitual. E o primeiro procedimento é calcular, né, gente, a idade gestacional e a data provável do parto. E a gente tem, claro, que na atualidade, a gente lança mão aí de diversos aplicativos. Muitas mulheres já chegam com o aplicativo aberto e trazendo a informação. Mas a gente precisa aprender, gente, porque isso vocês vão utilizar em provas de residência, em concurso, de uma forma geral.
Por isso que é importante você aprender aqui. Então, o cálculo da idade gestacional a gente faz da seguinte forma. A gente vai lá saber a data da última menstruação dessa paciente, e aí eu estou trazendo aqui um modelo para vocês, um exemplo. E aí, digamos que essa mulher, ela menstruou agora no dia 24, tá, de janeiro. E aí você vai somar cada mês, né, até chegar a data da consulta. Então, digamos que hoje é 15 de março, como está aqui no exemplo. Qual foi a data da sua última menstruação? Então, a paciente traz lá, 24 de janeiro. Janeiro é de 30 ao 31. 31. Então, 24 menos 31, 7. Fevereiro, que é de 28. E março, 15 de março. É o dia da consulta. Então, você coloca a data que você está agora fazendo a consulta, soma aos meses anteriores e subtrai o mês que ela menstruou a última vez pelo final desse mês, quanto deu. Aí eu faço o somatório, aqui deu 53, dividido por 7, e aí essa mulher está com 7,5 semanas de gestação. Depois que você realiza o cálculo da idade gestacional, vamos para a DPP. E o cálculo da DPP é data da última menstruação. Então aqui a paciente, ela diz que 24 de janeiro de 2024, a gente vai somar 24 mais 7, porque são 7 dias da semana. Janeiro, fevereiro e março você soma mais 9 e se for de abril em diante, menos 3. Então, 24, né, mais 7 dá 31, 9 mais 1, 10. Então, a data provável de parto dela é 31 de outubro de 2024. E aí, gente, outra questão importante sobre os procedimentos que são realizados aí na consulta de pré-natal, além do cálculo da idade gestacional e DPP, é também o peso e a altura. Por quê? Porque a gente precisa, né, fazer o acompanhamento do ganho de peso e avaliar o IMC dessa paciente, para que seja controlado e esteja dentro dos parâmetros do que se considera ser saudável no ganho de peso gestacional. Cada vez que essa gestante vai para a consulta, você precisa verificar peso e altura, o IMC, o peso, altura ao quadrado. E aí, o IMC, que é considerado adequado, né, para a gestação inteira, que a gente avalia de 6 a 42 semanas, então, de 6 semanas, esse IMC ele vai de 20 a 24 e até 42 semanas, 29,2, para ser considerado um IMC adequado para a gestação. Então, lá no cartão da gestante, você também vai ter o gráfico onde você vai pontuar cada vez que essa gestante vai para a consulta e você inserir lá para ver se esse IMC está ou não adequado para a idade gestacional ou se vai estar acima ou abaixo, e aí você vai precisar realizar uma intervenção específica nessa situação. Outro procedimento muito importante no momento da consulta de pré-natal é a verificação da pressão arterial da gestante. Gente, geralmente as pessoas entendem que qualquer profissional afere pressão arterial, certo? Mas na gestante, a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque valores equivocados ou errados podem levar aí a situações complexas. Então, uma gestante, ela precisa ter uma pressão arterial sistólica até 120 milímetros de mercúrio e a diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio. Acima desse valor, a gente vai fazer o mapa para identificar aí se tem alteração na gestação, para isso aí, se ela tiver uma hipertensão na gravidez, ela precisar aí de um acompanhamento no alto risco. Então, é importante também a classificação desses valores pressóricos e não menos, gente, a verificação de forma assertiva. Então, a gestante não pode chegar e já ir realizando a verificação da pressão, ela precisa de um tempo em repouso. A gente precisa saber também o que foi que ela consumiu previamente, antes de fazer essa verificação, café, chocolates, que são substâncias que podem alterar essa pressão arterial. Importante também caracterizar que a pressão arterial da gestante, ela sempre é mais baixa, né? Então, o aumento da volemia sanguínea faz com que a pressão arterial da gestante seja abaixo de 12. E sendo assim, a gente vai inserindo isso na classificação e fazendo a condução e o acompanhamento. Além disso, gente, observar os sinais de risco, que a gente já falou aqui, assistência para cada caso, encaminhamento de imunização
determinadas situações vai precisar de encaminhamento para multiprofissionais, e aí eu vou incluir, gente, nutricionista, psicólogo, caso seja necessidade para a realidade dessa gestante. Então, como eu trouxe aqui para vocês, né? Quais são os procedimentos que são realizados na primeira consulta do pré-natal de risco habitual? Então, a gente fez lá a primeira etapa, que foram a coleta de dados, a anamnese, e agora a gente vai para o exame físico dessa gestante. Gente, a gestante, ela não só é a região abdominal. E aí, a gente traz aqui o passo a passo que você precisa conduzir na avaliação clínica dessa gestante, que começa aí pela inspeção geral de peles e mucosas, né? E aí, a gente faz o exame da cabeça, a palpação da região cervical e axilar dessa gestante. Examinamos aí mobilidade da tireoide, identificando que na gestação a tireoide aumenta de volume, então você precisa fazer essa avaliação. E avaliação, gente, da cavidade oral da gestante. Então, é importante também inserir aí o profissional odontólogo, né, para avaliação. Todas as gestantes, elas também precisam passar pela avaliação odontológica. A gente sabe também, gente, que as pesquisas revelam aí que pacientes que estejam gestantes, é importante o tratamento e a prevenção, a questão da cárie, porque a cárie, em algumas situações, ela também tem risco de abortamento. Então, por isso que essa é a importância dessa avaliação. Além disso, então, crânio caudal, como eu falei para vocês, eu vou fazer exame dos membros superiores, aí eu vou para exame das mamas, lembrando, o exame clínico das mamas da gestante, não é indicado que você faça a expressão mamilar, não há necessidade de fazer expressão mamilar. Por quê? A expressão mamilar, gente, ela estimula a produção de ocitocina, e essa produção de ocitocina, de certo modo, pode trazer contratilidade uterina. E aí isso precisa ser evitado. Então você faz a avaliação mamária, é um momento oportuno também de você orientar aí quanto à amamentação. Então a orientação para a amamentação deve ser feita ainda no pré-natal e não só quando a mulher entrou no período de puerpério. E aí eu vou para a ausculta cardiopulmonar, identificar se tem alguma alteração, o exame do abdômen e membros inferiores. Quando eu vou para o exame de membros inferiores, eu vou fazer pesquisa de edema. Além de membros inferiores, na pesquisa de edema, a gente avalia também a região sacral. Lembrando que o edema, sem sinais de alteração da pressão arterial, nem proteinúria, também não é mais característica de hipertensão gravídica gestacional. E aí, além disso, eu vou partir agora para a avaliação obstétrica. Então, a palpação obstétrica, que é a identificação da situação e a apresentação fetal, que é característica, inclusive, no terceiro trimestre, quando a gente está na consulta subsequente. Então, agora eu vou para a palpação obstétrica, né? Conhecida também como a manobra de Leopoldo, né, gente? E aí, ela é dividida em 4 tempos. Então, a gente geralmente diz, começa de cima, lateral e abaixo do ventre. Então ela vai identificar aí nos 4 tempos a situação, né, e a apresentação do feto. Além disso, a medida da altura do fundo de útero. Atentem para a medida da altura do fundo de útero, gente. Sínfise púbica. Você vai colocar, se você não identificar, não apalpar abaixo do ventre para identificar a sínfise púbica, né, que é aquela parte mais proeminente acima, né, da vulva, então você também pode trazer um resultado aí errado dessa altura de fundo de útero, que pode também comprometer a avaliação obstétrica. Então, a altura do fundo de útero, vai lá, coloca a fita métrica na sínfise púbica e vai até onde acaba lá a região mais rígida, que a gente chama a parte superior aí do útero. E aí essa identificação você também coloca no gráfico que está aí no cartão da gestante. A altura de fundo de útero, gente, ela traz muita coisa interessante para a gente observar aí na avaliação. Então, a altura de fundo de útero, quando está abaixo da idade gestacional, a gente se preocupa, né? Então, possivelmente não está havendo um crescimento fetal adequado, uma microssomia, a gente precisa avaliar isso aí.
Se tiver acima da idade gestacional, a gente também se preocupa para identificar ou investigar aí situações de polidrâmio, por exemplo. Por isso que é tão importante cada consulta ser realizada aí à altura de fundo de útero. E, gente, ausculta, né, BCF, cardiofetal, que geralmente você pode fazer com pinal, com sonar, e aí ele se apresenta a classificação presença, ritmo e a frequência, que em 1 minuto a gente calcula aí que precisa ter entre 120 e 160 batimentos por minuto. Tudo isso que eu trouxe para vocês é referente à primeira consulta. Você faz a avaliação toda da gestante. Então, veja, você pegou lá o cartão da gestante, fez antecedentes ginecológicos, obstétricos, a avaliação geral da gestante, né? O exame físico. Agora eu vou para a consulta subsequente. Eu vou precisar fazer tudo novamente? Não, gente. Na consulta subsequente, você vai revisar a ficha do pré-natal. Você vai fazer agora a anamnese sucinta, de acordo com o trimestre. Por exemplo, a primeira coisa é qual a sua queixa do momento. Então, a gente vê que nas primeiras consultas, a queixa mais presente é referente à náusea, à pirose, e aí, posteriormente, ela vai apresentando outras queixas, que a gente vai falar aqui também, que são as intercorrências mais comuns aí da gestação e como a gente realizar a orientação adequada. E a verificação do calendário vacinal. Ela veio na primeira consulta, você verificou lá como estava aquele calendário vacinal. Que geralmente, se ela for indicado que ela precisa fazer todo o esquema para antitetânica, você vai ver que são 3, se ela não tem registro. E aí, como é que está atualmente? Então, isso aí a gente vai precisar identificar. Vou falar de cada uma dessas vacinas daqui a pouco. E aí, faço tudo novamente. O quê? Eu preciso acompanhar de um mês para outro o IMC, a idade gestacional, a palpação obstétrica, né? A ausculta. Se for necessário, tiver alguma queixa de corrimento, qualquer coisa do tipo, a gente vai solicitar o exame especular. Você, na primeira consulta, pediu todos os exames do primeiro trimestre. Ela agora vai trazer esse resultado e você vai avaliar. Além disso, começa agora a questionar ela sobre a avaliação dos movimentos percebidos da mulher detectados aí no exame obstétrico. Então, a movimentação fetal, se já existe, que começa geralmente a partir do segundo trimestre. E aí eu trago aqui para vocês esse quadro, que são os exames, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, que são solicitados na gestação, no pré-natal de risco habitual. Então, no primeiro trimestre, a gente solicita lá hemograma, tipagem sanguínea, combis, né, indireto, se já tiver um histórico ou conhecimento aí de um fator RH negativo, a glicemia em jejum, teste rápido, que a gente também realiza no momento da primeira consulta para sífilis, VDRL e HIV, mas aí você também vai solicitar a sorologia de anti-HIV, toxoplasmose, IgM, IgG. É um momento também de você questionar se tem na localidade da casa convívio com animais, com gatos especificamente, sorologia para hepatite, urocultura e urina, ultrassonografia obstétrica, além da ultrassom obstétrica, o citopatológico, se for necessário. Então, se tiver no período de mais de 2 anos e ela não tiver nenhum registro aí, é preciso realizar. Só faz a ressalva aqui, gente, que a coleta de citopatológico na gestante, basta a coleta da ectossepsia. A endossepsia, com a utilização da escovinha, não é necessário. Por quê? Existe a quantidade de hormônios ali de progesterona que faz com que haja lá a G, que ela se exteriorize. Então, com a coleta da ectossepsia, a gente também consegue captar células da junção escápulo-colunar. Além disso, parasitolose de fezes, se houver necessidade. O que é que eu posso chamar a atenção aqui nessa consulta subsequente, de acordo com os exames que são solicitados no primeiro trimestre? Então, são todos esses do primeiro trimestre. Eu chamo a atenção a hemoglobina entre 8 e 11, então ela tem uma anemia leve e a gente vai precisar fazer o tratamento, né, com sulfato ferroso, 40 miligramas, para essa paciente. Se essa anemia ela não melhora, ela persiste mesmo com a suplementação de sulfato ferroso, a gente solicita aí o parasitológico para investigar se tem algum histórico aí de verminose associado. Além disso, a hemoglobina menor que 8 chama a atenção para classificação de uma anemia grave. E aí é um momento que a gente vai precisar encaminhar agora essa gestante para o alto risco
E a outra alteração importante é se a glicemia acima de 92, ela vai precisar realizar aí o teste de tolerância à glicose entre 24 e 8 semanas, que é para identificar aí o risco de diabetes gestacional. E no segundo trimestre, quais são os exames? Eu preciso fazer tudo novamente? Não, gente. O segundo trimestre a gente vai fazer teste de tolerância à glicose, né? Se tiver acima de 85 para o fator de risco, né? A gente dá preferência, como eu falei para vocês, entre 24 e 28 semanas. E o Combis indireto, se o RH, quando você solicitou lá atrás, foi um RH negativo. Então, se no jejum, no teste de tolerância à glicose, deu menor que 110, o teste é negativo. Mas se no jejum deu maior que 110, o teste de tolerância é classificado como diabetes gestacional, a gente vai encaminhar essa gestante aí para o pré-natal de alto risco. O terceiro trimestre é quando você solicita todos os exames novamente, do hemograma, VDRL, a sorologia. É importante também destacar aqui para vocês que a sorologia para hepatite B positivo, a gente realiza aí o aconselhamento pós-teste e encaminha a gestante aí também para o pré-natal de alto risco. Então, trago aqui para vocês a classificação dos exames que você solicita no primeiro, no segundo, terceiro trimestre, repete todos os exames do primeiro trimestre. E as vacinas? Gente, o calendário vacinal para gestante é evidenciado aí quais são as vacinas. Influenza, dose única. A hepatite B, né, que aí qualquer momento da gestação pode ser feita, né, para quem não tiver o esquema vacinal completo, complementar. A hepatite B, a realização da vacina é 0, 30 e 180 dias. Incompleto, 1 ou 2 doses, se ela não tiver para complementar. Isso posterior à sorologia, ou se ela não tiver um cartão para comprovar aí que ela está imunizada. A outra, gente, é a DT e a DTPA. Por um bom tempo, a gente só fazia DT na gestante, que é a difteria e tétano. E aí foi acrescido aí a DTPA, que é a difteria, tétano e a coqueluche. O esquema completo da vacina tetânica para gestante são 3 doses. Se eu não tenho comprovação, eu vou fazer com um intervalo de 30 a 60 dias para cada dose. Então, 2 doses de DT e sempre a última dose vai ser DTPA. Então, sempre última dose DTPA. Se essa mulher estiver próximo a trabalho de parto, a DTPA deve ser feita, inclusive, nessa proximidade. Por quê? Porque é para garantir, né, imunobiológicos aí para a coqueluche, para o feto também. Então, gente, a DTPA, se eu tenho um esquema completo, mas está há mais de 5 anos, eu vou precisar repetir só com a DTPA. Reforço é só DTPA. Dose completa, 2 de DT e 1 DTPA. E a outra e última e mais recente é a vacina de Covid, né? Então a vacina de Covid também, ela entra no calendário vacinal para gestante, é uma dose só que a gente faz nesse período. E é importante trazer para vocês que todas essas vacinas, elas podem ser realizadas em qualquer momento do período gestacional. A ressalva é apenas para a vacina de DTPA, que o mais indicado seria a partir de 20 semanas. E agora eu trago para vocês aqui, além da consulta de pré-natal de risco habitual, você identificou aqui como que realiza a consulta, quais são os procedimentos que precisam ser realizados na primeira consulta e consulta subsequente. Eu trago aqui para vocês as intercorrências clínicas mais comuns da gestação e como a gente realizar o manejo de cada uma delas. Então, eu trago aqui para vocês náusea, vômito e tontura. São sintomas que podem estar acompanhando desde o início da gestação e tem algumas pacientes que vão até o final da gestação. Então, como é que eu devo proceder? Então, a paciente chega dizendo que logo pela manhã, geralmente, é aquela famoso enjoo. Ao acordar, colocou água na boca, foi escovar o dente e já se sentiu nauseada. O que é que a gente orienta? Bom, é importante que a dieta seja fracionada, né? Então, 6 refeições leves durante o dia. Por que isso? Porque, gente, a motilidade gastrointestinal, ela começa a ficar mais lenta nesse período da gestação. Então, é por isso
que a gente orienta essa dieta aí fracionada para diminuir aí esses desconfortos. Além disso, evitar frituras, gordura, principalmente no período noturno, evitar fazer a alimentação junto à refeição com líquido, alimentos sólidos de manhã, como uma bolacha seca de água e sal, que não seja muito condimentados, alimentos muito condimentados também. Ingerir alimentos gelados, algumas pacientes elas referem aí que alimentos cítricos, suco de limão, ajuda aí, inclusive, nesse momento do enjoo. Além disso, gente, para algumas situações específicas, a gente está aqui falando pré-natal de risco habitual, que é esperado que essa gestante ela tenha não só enjoo, mas vômitos, especialmente em maior intensidade no primeiro trimestre. Se ela refere quantos episódios, até 6 episódios, a gente precisa se preocupar, porque acima disso a gente considera aí a hiperêmese gravídica, que ela vai precisar aí de um acompanhamento, às vezes até hospitalar, para utilização de antiemético injetável e a reposição aí hidroeletrolítica. Mas para uma gestante que é considerada de risco habitual, em algumas situações ela vai precisar fazer mão aí de alguns medicamentos de antieméticos que você vai precisar passar aí para ela. Além dessa questão da pirose, as tonturas. Então, como eu falei para vocês, aumento da volemia, pressão arterial da gestante geralmente diminui. E aí, se ela fizer algum esforço ao longo do dia, andou muito, parou, ela pode sofrer aí alguns sintomas de tontura. O que é que a gente orienta? Que ela pause, que ela repouse, ou se ela estiver muito tonta, ela sente e coloque as pernas para cima para poder respirar e trazer esse retorno venoso. A pirose, conhecida também como azia, né? Que é bem comum também na gestação, também tem essa relação direta com a motilidade gastrointestinal diminuída. E aí a gente precisa aí fazer essa orientação dietética, evitar o uso de chá preto, chá mate, fumo, café em excesso. Além disso, se, por exemplo, a gestante apresentar flacidez na parede abdominal, é importante também aí, com orientação, indicar aí exercícios apropriados para ajudar nesse momento. Se houver flatulência ou obstrução intestinal, a gente orienta aí uma dieta rica em vitaminas C, né? E cereais integrais que vão ajudar aí na motilidade intestinal, porque também uma outra questão importante na gestante é a constipação em algumas situações. E aí recomenda-se também ingestão de líquido e evitar aí alguns alimentos que fermentam, né? Como couve, feijão e leite, além de açúcar. O que a gente chama também a atenção é que na atenção pré-natal de risco habitual, a gente também orienta as caminhadas que vão ajudar aí na motilidade e regulação intestinal. Além disso, gente, outros sintomas são a dificuldade de respirar, que é mais característico, inclusive, no terceiro trimestre. E aí esses sintomas são frequentes, né? Isso, inclusive, pode trazer alguns movimentos de ansiedade para a gestante. E aí a gente orienta aí, para que isso diminua um pouco esses sintomas, né? A gente colocar o decúbito elevado na hora de dormir, travesseiro entre as pernas, porque isso também vai auxiliar. Por que causa essa falta de ar? Porque o útero, ele vai lá começar a comprimir o diafragma. Ao comprimir o diafragma, que ela está inspirando e respirando, ocorre essa dificuldade respiratória, principalmente quando ela está deitada. As hemorroidas também é uma queixa comum, se diminui essa motilidade uterina. Algumas pacientes que já sofriam de constipação anteriormente à gestação vão evidenciar ainda mais esse desconforto, e aí a gente lança a mão novamente da questão dietética, de fibras, e aí algumas situações há necessidade de indicação de supositório de glicerina. É interessante também alguns cuidados do dia a dia, que é o uso de papel higiênico colorido, áspero, e aí a higiene perianal com água e sabão neutro após a evacuação, e banhos a vapor e compressas também, compressas mornas, são bastante indicadas nessas situações. Então, gente, as queixas mais frequentes na gestação,
Os sintomas que a gente diz são os sintomas esperados da gestação. Não quer dizer que a gente chegue para a paciente e é assim mesmo, você está gestante. Pelo contrário, é para a gente identificar, orientar e trazer o melhor conforto para que ela vivencie essa gestação aí da forma mais tranquila possível. Então eu trouxe aqui nesse módulo para vocês o cartão da gestante como nosso guia para auxiliar vocês aí na prática profissional no momento da realização da consulta de pré-natal de risco habitual, trazendo aí para vocês a necessidade de segui-lo, porque lá você não vai esquecer nada, ele vai trazer os antecedentes, você vai identificar e classificar se essa gestante ela está para o pré-natal de risco habitual ou se ela vai precisar ir para o alto risco. Além disso, a gente falou aqui de primeira consulta, quais são os exames que eu solicito em cada trimestre, como é que eu faço a avaliação também do quadro vacinal e o que é que eu preciso fazer nas queixas mais frequentes dessa gestação.